energia de distorção. Por isso que o colega von Mises falou, pô, beleza, se energias hidrostáticas não geram falha, quem vai gerar falha são as energias de distorção. Então, se a gente olhar rápido nessa peça, menos 80, menos 80, menos 80, pô, peraí, se é tudo menos 80, isso é um estado hidrostático. Se isso é um estado hidrostático, ele só tem energia hidrostática, e se ele só tem energia hidrostática, ele não tem energia de distorção, ele não vai falhar. Ponto. Consegue visualizar? E aí? Sim, professor. Sim. Se eu puxar aqui o meu slide, isso é o quê? Não sabia. Von Mises. Não, assim, eu sei que isso daí é meio que um PSzinho que fica meio escondido, mas é interessante e foi exatamente por esse motivo que eu deixei essa questão. Deixa eu pegar aqui meu slide, que aí eu consigo mostrar exatamente essa parte. E aí a gente faz uma contazinha em cima disso. Aqui, né? Lembra que a gente separou aqui energia hidrostática e energia de distorção. Energia estática promove variação do volume, porém não na forma, não promove a falha. E a energia de distorção promove a variação da forma do elemento, mas não do volume, e é responsável pela falha. Ok? Minha tensão hidrostática, que eu não escrevi porque não era mega pertinente, mas ela é literalmente a média. É o sigma 1 mais sigma 2 mais... Ah, não, está aqui escrito bem pequenininho. Se forem olhar aqui, tensão hidrostática, sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3 sobre 3. É a média dos três. Se os três forem iguais, o que acontece? Percebam que minha energia de distorção aqui fica, minhas tensões do estado de distorção fica sigma 2 menos o médio daria 0. Sigma 1 menos o médio daria 0. Então seria um estado que não tem energia de distorção, ele não falha. Ah, professor, eu não acredito em você. Tudo bem. Se você não acredita em mim, a gente pega e calcula quem é minha tensão de von Mises. Ok? Posso calcular minha tensão de von Mises para um estado... acho que aqui, cheguei a botar bonitinho depois aqui. Posso calcular minha tensão de von Mises para um estado tridimensional, né? Um triaxial, não tem problema algum. Vamos lá. Cadê o ATCAD? Eu tenho, né? Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui um sigma 2. Sigma 2 menos 80. Ok, todo mundo menos 80. Aí eu chego aqui, minha tensão de von Mises é igual a raiz de sigma 1 quadrado mais sigma 2 quadrado mais sigma 3 quadrado menos sigma 1 sigma 2 menos sigma 1 sigma 3 menos sigma 2 sigma 3 e deu um valor zoado. Eita porra, o que foi que aconteceu que eu fiz errado? Sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado, tal. Poxa, isso aqui não pode dar negativo para dar... Será que está dando um valor negativo? Isso não pode dar um valor negativo. Isso aqui positivo. Isso aqui positivo. Tudo isso aqui é negativo, mas eles deveriam ter o mesmo exato valor. Que estranho. Ah, já sei o que deve estar acontecendo. Isso aqui ele é aproximadamente zero. Tá dando bugzinho no Maticalho, mas isso aqui ele tá vendo? Um lado positivo dá 927 vezes 10 a 17, outro dá menos 927 vezes 10 a 17. Isso aqui deveria zerar. Isso aqui é aproximadamente zero, viu, gente? Erro de truncamento no Maticard, de vez em quando acontece. Enfim, isso aqui deu zero. Acreditem em mim.
chegar e brincar aqui e botar megapascal, fica mais parecendo que é 0, porque dá vezes 10 a menos muitos. Enfim, esse aqui é um dos métodos da gente perceber que não existe falha, porém não é o único. Como a gente fala de energia como a gente fala, desculpe, de tensão de cisalhamento, a gente tem que lembrar também de Tresca. Normalmente é o mais intuitivo a gente pensar primeiro em Tresca. Eu queria inverter, como que eu consigo? Se a gente for aqui, blá, 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 falamos aqui, e aí eu parei para fazer esses meus desenhozinhos. Percebam que quando a gente tinha σ1 e σ3, né, em sinais opostos, minha tensão máxima de cisalhamento era uma e a outra, né, eu encontrava o raio, acabou. Lembram disso? Algum absurdo aqui? Não, professor. Só que quando eu tinha tensão σ1 e σ3 de mesmo sinal, eu tinha que desenhar o meu círculo de Mohr tridimensional para encontrar efetivamente quem era a minha tensão de cisalhamento máxima. Perfeito? Agora, o que acontece se a gente pegasse o σ1, σ2 e σ3 e colocassem eles no mesmo lugar? Conseguem tentar visualizar? O que aconteceria se σ1, σ2 e σ3 fossem igual ao mesmo valor? Quanto ficaria minha tensão de cisalhamento? E aí? Se eu deixasse σ1 aqui parado e trouxesse σ3 e σ2 mais para perto, botei meu σ2 aqui e o meu σ3 aqui. Vocês conseguem visualizar que o meu círculo de Mohr ia ser menorzão? Sim, não? E aí, gente? Sim, sim. Vocês conseguem também visualizar que na medida que... Droga, não... Porra, ele resolveu duplicar minha tela inteira. Bom, vocês conseguem perceber que na medida que σ1 tende a σ2 e σ3, minha tensão de cisalhamento ela tende a 0. No momento que σ1 for igual a σ2 for igual a σ3, o raio desse meu círculo de Mohr é 0. Conseguem visualizar? Sim, professor. Não precisa ser também tipo, parar demais para pensar. É só a gente lembrar isso aqui que foi escrito cá embaixo. Minha tensão de cisalhamento máxima, se ambos forem positivos, né, é σ1 sobre 2. Se ambos forem negativos, minha tensão de cisalhamento máxima... não, isso aqui desculpe, ignore isso daqui. Porque isso aqui ele considera que σ2 igual a 0. Se o meu σ2 não for igual a 0, isso aqui efetivamente é um σ1 menos σ2 ou σ3 menos σ2. E daí eu vou ter efetivamente que se essa minha diferença de tensões for igual a 0, minha tensão de cisalhamento em si ela é 0. Ok? Vou descartar aqui. É uma questão mais teórica do que qualquer outra coisa. Essa questão 5.49, eu acho. 5.49. É uma questão mais teórica do que de conta. Mas, ironicamente, por mais que as minhas tensões estejam muito mais altas do que o limite, a minha tensão de cisalhamento é 0 e a minha peça não falha. Um exemplo que eu dei bem clássico disso, talvez vocês lembrem lá do meu slide, é você pegar uma bolinha de gude e jogar no fundo do oceano. Lembram desse exemplo? Sim, não, talvez um pouquinho. Eu não lembro não, professor. Não lembro não, professor.
Quase certeza que eu falei ele na videoaula de Von Mises. Mas, enfim, se eu pegar uma bolinha de gude, que é de vidro, material relativamente frágil, eu jogar lá no fundo da Fossa das Marianas a 10 mil metros de profundidade, com pressões absurdamente altas, se for uma bolinha de vidro completamente sem inclusões, sem bolinha de ar nem nada, eu tenho um estado hidrostático e ela não falha. Mesmo as tensões ultrapassando e muito o limite do material, eu não tenho tensão de desalinhamento, eu não tenho distorção na peça, logo ela não tende a falhar. Beleza? Tranquilo? Vocês entenderam essa questão? Entendi. Eu entendi, professor. Sim. Eu entendi. Então, beleza. Está resolvida, por mais que eu não tenha calculado nada, mas é isso aí. E aí, gente, mais dúvidas? Como eu já falei, para quem chegou um pouquinho atrasado, a aula de hoje é a aula de exercícios / dúvidas. Não precisa ser necessariamente exercício, pode ser professor, eu não entendi muito bem a teoria de fulaninho, eu não entendi como é que calcula não sei o quezinho. Já que já temos uma quantidade razoável de pessoas aqui, gente, também queria comentar uma coisa. Me respondam, de preferência no chat, para eu conseguir acompanhar, quais das 6 equipes, conseguiram entregar e resolver e fazer bem a dinâmica? Escreva aí, equipe 1, sim. Equipe 2 fez bem, não fez, entregou bem? Diga aí. Escreva aí no chat, gente, para me ajudar. Não se escreva só o nome da equipe, não, mas... Ô, professor, a equipe 1 aqui foi minha, a gente fez, entregou, só que a gente ficou com dúvidas em algumas partes, entendeu? Por exemplo, no cálculo do KT. Beleza. Fazer o seguinte, gente. Como algumas equipes me procuraram, as 5 não fez direito, a 1 ficou com alguma dúvida, mas aparentemente entregou, né? A 4 não conseguiu. Eu estou com... Eu percebi que por ser semana de prova e tudo mais, vocês tiveram aí algum problema aí no tempo e etc. Eu vou flexibilizar essa entrega. Porém, eu vou flexibilizar, mas com muito medo, porque eu quero que vocês não foquem na dinâmica entre hoje e quarta-feira, exatamente porque eu quero que vocês estudem geral, né, para a prova, não só o assunto, né, de projeto de falhas dinâmicas pulsantes. Então, eu estava conversando com alguns alunos e eu estou pretendendo aumentar o prazo para essa dinâmica para domingo que vem. Então, aí vocês estudam de hoje para amanhã, para quarta, para a prova, e aí o resto do tempo aí vocês fazem para a dinâmica. Pode ser? O que vocês acham? Pode, professor, bem melhor. Uma boa, professor. E aí quem fez, obviamente, se achar que ficou mal feito ou coisa assim, pode reentregar também, não tem problema não. Beleza. Pode falar, Vitor. Fale, pode falar. É porque, professor, eu tenho uma dúvida, questão lá dinâmica, para fazer o cálculo do KT, a gente olhou a tabela no fundo do Norton, e aí tinha alguns formatos geométricos já, né, com a fórmula do KT preparada, só que não para o que a gente estava fazendo. E aí a gente acabou pegando, a gente fez o formato de retângulo com a curvatura nas laterais. E aí, o que a gente encontrou no final do Norton era um retângulo sem as curvaturas laterais, só que com um furo no centro. A gente fez mais ou menos a fórmula do KT que a gente tinha visto em uma das primeiras aulas lá atrás, que tinha um A, tinha um B e era tabelado isso. E aí você pegava então, 2 dimensões, dividia... No final do Norton, ele deve ter sim... Deixa eu carregar aqui. Aquela fórmula, inclusive, aquela tabelinha, inclusive, está no final do Norton também. Ao menos a gente consultou ela para fazer o KT. Só que a prova dessa quarta-feira vai exigir algum cálculo desse de KT ou a questão vai dar como dado? Pode exigir, mas se exigir vai ser um desses aqui, meio padrões. Nada muito diferente disso daqui, não. A gente fez com base nesse aqui, ó. Esse aí que você está mostrando aí, ó. Esse. Essa distância D e F
na imagem, né? O D é o lado menor e o Dzão e o Dzinho, na verdade, é o lado menor e o maior. Aí, como nosso fim fez um retângulo, a gente considerou que a divisão fosse da 1. Aí a gente colocou esse valor de A e B aqui embaixo, 0,97662 e menos 0,10656. Pera, vocês consideraram que o Dzão sobre o Dzinho é igual a 1? Seria igual a 1, é porque os lados são iguais. Então você não tem concentração de tensão, só isso. Se você não tem Mas tem variação concentração, geométrica. porque a gente ficou na dúvida disso na hora, porque a gente colocou uma curvatura na lateral e tem o jeito que está grudado com o pé da cadeira, a gente colocou bem engastado. A gente ficou na dúvida de como achar essa Deixa eu ver se eu entendi. Vocês têm alguma coisa tipo isso daqui, né? Aqui tem um corte, aqui tem um corte. E aí vocês estão considerando como se uma parte disso aqui fosse zerar e a outra não. É tipo isso? Foi isso aqui? Ou não? Alô? Peraí, professor, eu vou compartilhar aqui a tela do que eu fiz aqui. Mas de qualquer jeito, gente, enquanto Tá vendo, a gente professor? tirando Tá vendo aqui o que eu tô compartilhando agora? Tô vendo sim. Aqui a gente tentou fazer esse formato aqui, ó. Só que essas pontas aqui seriam curvas, essas pontas seriam curvas. A visão de cima seria mais ou menos isso aqui, ó. Aí aqui seria a linha da força máxima que o senhor tinha falado pra gente. Cálculo do momento. Eu entendi o que você está, a problemática em si. O que vocês podem fazer para considerar? Vou dar aqui um Ctrl C. O que vocês podem fazer aqui ao invés de vocês considerarem ele inteiro, vocês fingem que vocês estão só com metade. E a razão em si, a questão na real é que isso aqui continua, né? Não é o mesmo caso. Vocês têm um canto vivo padrãozão. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que o Norton ele não traz esse daqui como padrão. Se vocês quiserem deixar como vocês fizeram, considerando isso daqui, eu acho válido. Especialmente esse daqui, né? Que é com um momento, que é o que vocês fizeram, dá para ver ali. Com um momento e não com a força axial. É válido, pode usar isso aqui. Só que o seu Dzão sobre Dzinho não é igual a 0. Efetivamente. Não, é igual a 1. O que eu tinha falado. Não é igual. Não, perfeito. Não é igual a 1. Mas se vocês quiserem fazer mais no detalhe, aí vai um pouco além do escopo da disciplina, vão para o Peterson Stress Concentration Factors. É um livro que eu não tenho ele fácil aqui, mas aqui. Peterson Stress Concentration Factors. Vocês encontram ele fácil na internet. Esse aqui é o livro, inclusive, que o Norton tira as tabelas dele. Se você for olhar aqui no apêndice, eu acho que ele não chega a comentar logo aqui. Acho que no início do apêndice ele fala. Blá, blá. Ele fala que foram tiradas do Peterson, mas ele não fala exatamente o nome desse livro. Mas todas essas tabelas aqui estão nesse livro, Peterson Stress Concentration Factors, que eu recomendo vocês baixarem, coisa mais fácil que tem. Chegarem e botarem aqui File, Type, PDF. Alguns desses aqui já devem ser o certo. Não vou pegar aqui agora, porque, enfim. Mas beleza? Certo. Mas assim, como isso aí vai um pouquinho além do escopo da disciplina, não se prendam demais a isso daí, não.
Eu tava mostrando minha tela, mas acho que eles não estavam vendo, né? Enfim. Tava vendo. Tava vendo? Ok. Tá. De qualquer forma, não se prendam demais na concentração de tensão. É importante que vocês calculem ela tal de algum jeito, mas concentrações de tensões muito difíceis, vamos dizer assim, não usuais, não são o escopo da disciplina. A gente tem que saber lidar com elas, mas não vai entrar em detalhes demais. Se depender, você pode até chutar, olhar ali a tabela e falar, não, a gente está vendo, cadê a tabela daquela do momento? A gente está vendo aqui que ele varia, no pior caso, entre, sei lá, uns 1,4 a uns 3, consideramos 2,5 para ser conservador. Para mim já seria um motivo válido, sacou? Então, sei lá, a gente está com uma razão pequena, então consideramos 2 para ser conservador. Quando a gente não tem todas as informações possíveis, isso daí é uma aproximação bem razoável, ok? Eu também não entendi muito bem esse gráfico aí, professor. O que esse gráfico significa? Tipo, eu só tava, quando a gente tava fazendo o cálculo, eu só tava olhando a tabela e para achar um número, um valor lá e jogar como resposta, sabe? O Esse gráfico aí eu KT, não entendi, não. o Y aqui é o KT, é o valor do concentrador de tensão. O X é a razão do raio de adoçamento pelo Dzinho, e cada linha dessa é uma razão Dzão sobre Dzinho. Então vamos dizer que você tem a Dzão igual a, sei lá, Dzão igual a 10, Dzinho igual a 2, e o raio igual, Dzinho igual a 10, Dzinho igual a 5, e o raio igual a 1. Ok? Tanto faz as unidades. Então minha razão, Dzão sobre Dzinho, né, 10 sobre 5, seria 2, eu ia procurar uma linha com 2, seria essa minha linha daqui, né? Aí eu iria olhar, que é a minha razão R sobre Dzinho. Meu R eu falei que era 1, meu Dzinho eu falei que era 5, ficaria 1 sobre 5, né? Daria 0,2. Então eu pegaria aqui e subiria essa linha até encontrar aquela minha linha anteriormente. Eu iria encontrar Ah, ia ser mais ou menos 1,6, não é isso? esse ponto daqui assim, mais ou menos. E aí eu iria 1,5. projetar ele na linha do KT e encontro 1,5. Ah, Entendi. professor, eu não gosto, eu quero fazer pela tabela. Tudo bem, pode fazer pela tabela. Se a gente for fazer com esses mesmos valores, deixa eu brincar aqui, abrir o Matcad, fazer com os mesmos valores que eu chutei aqui agora há pouco. Vamos dizer que o Dzão igual a 10, Dzinho igual a 5 e R igual a 1. Aí eu chego aqui e falo que Dzão sobre Dzinho, eu falei que era 2, né? Então eu tenho que A é igual a 0,93232 e B igual a menos 0,30304. Aí eu tenho que o KT é igual a A vezes R sobre T elevado a B. Eu tenho 1,5 aproximadamente, que foi exatamente o que a gente tinha visto ali. Então é só uma forma mais exatinha de encontrar, ok? Ô, professor, então no caso aqui da nossa questão que eu coloquei, a gente achou 1,6. Tá um valor aceitável, então, né? Acho que sim, Pro projeto do banco. sim. Certo. E aí, tranquilidade? Mais dúvida, gente? Ô, professor, Professor? Vixe. Peraí. Pronto. pode falar, Rodrigo. Depois eu tiro minha dúvida. Valeu. Essa da equipe 6, a gente fez o KT calculando por KT igual a tensão máxima sobre tensão nominal. Pode ser também? Não, porque você encontra a tensão máxima a partir do KT. Ah, certo. Porque a gente usou, nesse caso, a máxima como se fosse a tensão máxima de tração, porque tem flexão e tal. Então, Não. Quando você calcula a flexão, etc., você encontra tensão máxima, essa daí é a tensão máxima nominal. Toma cuidado com o que ele chama de máxima e mínima e etc. Mas, basicamente, o que ele está fazendo é assim, ó. Eu encontro a tensão que eu teria, né, por conta da flexão, dos elementos, etc. Depois eu considero o meu fator de concentração de tensão e aí eu vejo para quanto que vai ela. Beleza? tá certo.
E aí, gente? Ô, professor, essa questão da lista 6-67, eu não consegui fazer. Será que como fazer aqui com a gente, por favor? Claro. 667, cadê você? 6-67. A peça de uma máquina submetida a tensões flutuantes, simples e multiaxiais. As taxas de tensão totalmente corrigidas e diferentes de zero são tensão em X mínima igual a 50, tensão em X máxima 200, Y mínima e Y máxima, tal XZ mínimo, tal XZ máximo. As propriedades do material são SE igual a tanto, SUT igual a tanto. Usa uma linha de carga, caso 3, e compare os fatores de segurança. Beleza. Eu vou abrir aqui para a gente acompanhar os dois slides que são pertinentes a isso, pode ser? A gente tem os slides das etapas de projeto e do coeficiente de segurança. Você fecha. Vamos lá. Aqui é a etapa de projetos. E falta o de coeficiente de segurança. Beleza. O que acontece? A princípio, a gente já chega nessa questão falando, poxa, peraí. O que acontece? Ele está me dando tensões mínimas e máximas em direções diferentes. O que eu faço com esses valores? Eu calculo a alternada, eu calculo as minhas massas principais, eu calculo o von Mises, eu calculo o quê? Então, isso daí eu falei mais especificamente nessa videoaula, né, do projeto de tensões, projeto de fadiga, né, para tensões repetidas ou pulsantes. Se a gente for olhar aqui no passo 9, é no passo 9? Não. No passo 7. A gente calcula separadamente o valor de von Mises para as minhas tensões alternadas e as minhas tensões médias. Então, eu vou ter que calcular quem é minha tensão alternada e minha tensão média de von Mises. Significa que eu vou calcular antes quem é minha tensão alternada em X, minha tensão alternada em Y, minha tensão alternada em tal, e aí eu junto tudo numa tensão alternada de von Mises e vou fazer a mesma coisa para a minha tensão média. Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Vou abrir aqui o MATCAD também, porque a gente faz isso aqui já tudo junto direto. Puxa. Ctrl A. Foi. Sigma X mínimo 50. Sigma X máximo 200. Sigma Y mínimo 80. Sigma Y máximo 320. Tal XY mínimo 120. Tal XY máximo 480. Além disso, eu tenho aqui SE 525. SUT igual a 1200. Beleza, foram os dados da questão. Tranquilo? Se eu sei quem é meu sigma x mínimo e sei quem é meu sigma x máximo, eu já consigo encontrar quem é minhas tensões em X alternadas e médias. Concordam?
Tranquilo? Sim, concordo. O sigma x alternado, ele é o meu sigma x máximo menos o meu sigma x mínimo, sobre 2. E o médio, quem é? E aí, gente? Ninguém? O médio é a média, sigma x máximo mais o sigma x mínimo sobre 2. Média é sempre a média. Filé? Falei algum absurdo? Boa. Posso fazer a mesma coisa para o sigma y. Então, sigma y alternado é o sigma y máximo menos sigma y mínimo sobre 2, e a média é a média do sigma y máximo e mínimo. Eu consigo, claro, repetir essa minha brincadeira para o meu tal xy alternado e médio. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não, até essa parte tô compreendendo. Beleza. Ele pede aqui, ele pede não, a gente vai ter que calcular aqui tensões de von Mises. Tem duas formas da gente calcular a tensão de von Mises. A gente pode calcular a tensão de von Mises como sendo raiz de sigma 1 quadrado menos sigma 1, sigma 3 mais sigma 3 quadrado. Mas aí a gente vai ter que parar para calcular as tensões máximas principais em cada uma das direções. Isso, nesse tipo de questão, dá muito trabalho. Ou a gente pode também simplesmente falar que minha tensão de von Mises ela é sigma x quadrado menos sigma x sigma y mais sigma y quadrado mais 3 tal xy quadrado. Essa fórmula é muito melhor para usar aqui, porque poupa já um grande cálculo aí para a gente. Então a gente vai usar essa de baixo, ok? Para encontrar quem é a minha tensão de von Mises alternada e a minha tensão de von Mises média. Então, minha tensão de von Mises alternada vai ser o meu sigma x alternado quadrado menos sigma x alternado vezes sigma y alternado mais sigma y alternado ao quadrado mais 3 tal x y alternado quadrado. Beleza? Foi? Deu para visualizar? Sim. Deu. E aí a mesma coisa eu posso fazer para a média. Eu não vou reescrever tudo, porque eu sou filho de Deus. Tenho aqui minha tensão média de von Mises e minha tensão alternada de von Mises. Tudo bonitinho com o mando figurino. Daí, se eu for ali na formulazinha do meu coeficiente de segurança, no caso 3, que a questão já falou e tudo mais, posso jogar aqui bem bonito. Poxa, não ficou tão bonito. Bem bonito. Minha fórmula do coeficiente de segurança aqui. Vou botar um pouco maior, um pouco mais para direita para eu conseguir visualizar. E aí a gente tem que o meu coeficiente de segurança vai ser igual ao meu SE vezes meu SUT sobre sigma von Mises alternado vezes meu SUT vezes meu SUT mais meu sigma de von Mises médio vezes o meu SE. Ah, professor, está escrito SF, não SE. Tudo bem, é a mesma coisa para efeitos de fórmula. Só o SF, em geral, ele representa meu limite para uma vida finita e o SE representa meu limite para uma vida infinita. Mas nas fórmulas eles são intercambiáveis. Então eu tenho aqui 0,9 de
fator de segurança, significa que a peça em si não está aguentando, ela está falhando. Ok? E aí, deu para visualizar, deu para entender? Tá fácil, é difícil? Sim, professor, tá tranquilo. Professor, Diga aí. o senhor poderia expandir a tela do Maticad, por favor? Tirar um print? Acho que não vai caber tudo de qualquer jeito, não. Tira Não um são das print aqui a variáveis, partir não. da... Hã? É só não botar as variáveis que a gente já tem na questão mesmo. Ah, sim. Sabendo que a alternada e a média é sempre, né? Máxima menos mínima sobre 2 ou máxima mais mínima sobre 2, a questão em si se resume nesses 3 cálculos. Encontrar volumes da alternada e da média e cálculo do coeficiente de segurança. Questãozinha boa, porque faz a gente pensar e relativamente rápida de resolver. Só é muita coisa para escrever, né? E muita coisa para fazer conta, mas rapidinho. Tranquilo, gente? Certo, professor. E aí, mais dúvidas, mais questões? Um colega colocou no chat aí, professor, a 6.62. Pronto, vamos olhar ela. Professor, Diga aí. o senhor só vai aceitar as questões da prova em folha de caderno mesmo ou pode ser pelo Maticad, como é? Gente, se eu ganhasse R$1 por cada vez que me perguntassem isso. Desculpa. Não, relaxa, tem que perguntar mesmo, porque se vier alguém com Maticad, vai se lenhar depois. As provas têm que ser todas entregas em folha de caderno. Ah, professor, mas eu posso fazer na minha mesa digitalizadora. Não, folha de caderno. Ah, professor, mas meu celular escreve. Não, folha de caderno. Ah, professor, mas eu tenho uma caneta mágica que ela escreve sozinha e... Não, folha de caderno, beleza? Uma Sempre dessa é folha de boa. caderno, folha de ofício, enfim, caneta, lápis, como se fosse uma prova normal, beleza? Tranquilo? Vocês podem usar Maticad? Podem, mas eu quero a resposta toda como se fosse uma prova padrão, beleza? Ô, professor, rapidinho, o senhor já excluiu o Maticad da questão anterior? Acho que não. Diga aí. Eu não entendi ainda muito bem essa questão que ela fala dos fatores de segurança de vida infinita. Então, a questão da vida infinita, se é o que está te dando dúvida, é porque ele deu já na questão o SE. O SE quem é? O SE é o meu limite de resistência para a fadiga de vida infinita. Então, ele já te deu o fator para a vida infinita e ele te pede o coeficiente de segurança para a vida infinita. Acabou. Ah, tá. Ele já deu tudo aqui. É só... Exatamente. Essa questão, se for olhar aqui, deixa eu ver... Não... Vou inclusive deletar isso aqui que tá feio. Foi aqui. Ele fala aqui, ó. Ele já fala, não, ele dá o SE, né? E fala, calcule para. Ele só deixa meio que no ar mesmo. Mas se ele já te deu o SE, já é o limite para a vida infinita e mais, já é o limite, né, corrigido. Então, para encontrar esses 525, ele já aplicou o C de carregamento, C de temperatura, confiabilidade, PIB, já está tudo calculado. Beleza? Beleza, entendi. Foi porque ele ficou ali no finalzinho, eu achei que tinha que calcular ele também. Aí não tinha entendido. Não, é o próprio fator de segurança, é o próprio nosso coeficiente. Entendi. Beleza, obrigado, professor. Nada. Professor, Fiquei. eu aqui de novo. Me diga uma coisa, quando eu fui calcular o coeficiente de Entale, eu olhei uma tabela que tem no Norton, que ele faz o coeficiente de Entale com base no raio de curvatura que você determina e a dureza do material, não é isso? Dependendo também do SUT do material, né? Que é o que Perfeito. forma a curva. Aí eu posso pegar um valor com base naquele gráfico ali? Pode. Efetivamente, aquele gráfico funciona bem, contanto que você tenha a dureza do material. Não, é isso. A gente Ixi. utilizou um material que estava no fundo do livro, que aí aparece a dureza também. Pronto, pode sim.
Eu comentei nas aulas que a gente teve, as videoaulas, né? Que, em geral, tanto o Shigley como o Juvenal não usam a formulazinha que envolve o coeficiente de Newbery. Eu depois parei para ver que tem uma versão mais atualizada do Juvenal que usa a mesma fórmula do Isso. Norton. Mas o Shigley continua não usando, só usa as tabelas. Então não tem problema nenhum. Ou seja, engenheiros que escrevem livros famosos que só usam tabela, o gráfico mesmo, desculpe, e paciência. Então, pode usar ambas as fórmulas, não tem problema nenhum. Entendi. Você falar o quê? Isso. Tanto que na tabela ele fala, é recomendável você utilizar 20k de força a mais do que o do SUT do seu material. E o engraçado é que realmente 20 mil a mais do SUT do material que a gente escolheu. Tem uma linha certinha. Aí já deu para acompanhar essa linha e eu só fui acompanhando a linha, peguei a dureza e aí fiz a relação. Agora, se você pegar, você fez isso daí com que material? Com aço, com madeira, com o quê? A gente fez aço 1045. Pronto, com aço 1045, se você pegasse a conceito de Newbery que o próprio Norton já dá, o valor já seria bem razoável. Já seria provavelmente o mesmo, inclusive. Mas, enfim, ambas as opções são bem válidas, não se preocupe demais com isso, não. Pronto, tranquilo também. Acho que tinha outra coisa também. Pronto, no caso, depois que a gente determina o SM e o SE, a gente chegou, terminou aquela parte e aí fez porque no livro ele tinha algumas questões onde ele requisitava uma quantidade de ciclos, que foi bem parecido com o senhor fez. Requisitava uma quantidade de ciclos e aí a gente calculava qual era no livro ele calculava qual era a força que esse material ia diminuir, não é isso? Porque como é fadiga, com o tempo vai diminuindo a força, não é isso? Vai diminuir. Não é Vai exatamente diminuindo com a o tempo vai diminuindo resistência, a no resistência. caso. Se eu quero menos ciclos, a resistência vai aumentando. Se eu quero mais ciclos, a resistência vai diminuindo. Isso. Aí no que você quer caso dizer? isso. Aí no caso a nossa força para a quantidade de ciclos que o senhor requisitou, ela deu, acho que foi maior do que o SE, maior do que o SE. Aí eu não sabia se isso estava certo ou estava errado. Então, mas assim, a vida que eu coloquei, 100 ciclos por dia durante 30 anos, Foi se de 1 você for fazer milhão a conta, dava exatamente 1 milhão e uns quebrados. e 1 milhão 95. para aços, em geral, já é o próprio SE. É Então, isso. Quando a vocês gente vão fez deu calcular. muito bem parecido, por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque a gente colocou 1 milhão e 95, não só 1 milhão. Não, mas perceba que se o material aguenta 1 milhão de ciclos, um material que tem a vida infinita, 1045 material que tem vida infinita. Se o material ele tem vida infinita e ele aguenta 1 milhão, ele vai aguentar 1 milhão, ele vai aguentar 2 milhões, ele vai aguentar 5, ele vai aguentar 1 trilhão, em teoria, claro. Porque acima de ele 1 milhão. alcançou a vida infinita, então ele vai Isso. embora. Beleza? Entendi, Então, entendi. eu falei 30 anos, não foi à toa, foi exatamente mirando nesse 1 milhão aí, para a vida infinita. Ah, Ok? tranquilo então. Obrigado. Foi minha forma sutil de falar, considerem vida infinita. Não, é só porque, tipo, eu fiquei meio em dúvida, porque na questão do livro também, que ele fez sobre esse assunto, foi uma quantidade menor do que a infinita. Só que ficou bem parecido também, o exemplo do livro com o que a gente projetou. Aí eu fiquei nessa dúvida se era para dar maior, era para dar menor, mas eu acho que eu já entendi como é que faz. Perfeito. Obrigado. Vamos fazer essa questão, então, 6.62, né, gente? Um elemento de tensão de uma máquina é filetado com amostra tal. A peça tem um defeito de fabricação que faz com que a carga de tensão seja aplicada excentricamente, resultando numa carga de tensão também flutuante. As medidas indicam que tensão máxima de flexão é 16,4 MPa, mínima é de 4,1. A carga de tração flutua entre uma alta de 3,6 e uma baixa de 0,9 e está em fase com tensão de flexão. A peça é usinada, suas dimensões são D igual a 33, D igual a 25, H igual a 3, R igual a 3. O material é aço 1020 laminado a frio, determine o coeficiente de segurança
para confiabilidade de 99%. Questãozinha bacana, questãozinha grande, completa. Vamos, então, tentar resolver ela aqui a tempo. Minha tensão de flexão mínima, vou botar minha tensão FL mínima, é 4.1. Tensão de flexão máxima igual a 16.4. Meu F mínimo é igual a 0.9. F máximo igual a 3.6. Dzão 33. Dzinho 25. H3, R3. E ajudem aí, vocês têm fácil aí qual é o meu SY e o meu SUT do 1020? O SY igual a 200 e o SUT igual a 400, mas chequem para mim, por favor. Laminada frio. Bom, eu tenho exatamente esse concentrador. Diga aí. 2020 laminada frio. Cadê? A resistência a escoamento à tração é 393 e a resistência máxima à tração é 469. Perfeito. Eu tenho esse caso daqui, né, gente? Ah, professor, por que não esse daqui e sim esse? Eles são quase iguais. Se vocês forem olhar, eu tenho essa geometria, aqui eu tenho uma carga P, aqui eu tenho uma flexão. Nessa minha questão, efetivamente, eu tenho os dois. Eu tenho uma flexão e uma carga P. Como eu tenho flexão, normalmente meu fator de flexão ele é o mais exacerbado, ele é o mais crítico. Não sei qual foi o que o Norton calculou nessa questão. Eu chutaria que é o de flexão. Mas é possível, inclusive, que ele tenha calculado 2 concentradores de tensão. Um para cada efeito. É o mais certo, inclusive, é calcular um concentrador de tensão para tensão em flexão e um para tensão axial. Eu acho... Eu estou com preguiça de fazer isso, mas vamos fazer o mais certo então, né? Deixa eu jogar aqui. Então, eu já vou começar aqui com o meu KT axial. Ele vai ser um A vezes o RD elevado a um BA. Vamos encontrar quem é eles? Vamos. Eu preciso saber quem é meu Dzão sobre Dzinho. É 1.3. Eu vou aproximar, viu, gente? Na teoria, isso aqui tem que ser interpolado. Mas, porra, 1,3, 1,32 está ali quase igual. Então, eu tenho que... esse meu A vai ser 1.0544 e o B vai ser igual a 0.27021. Então, esse aqui é o meu fator que vai multiplicar a minha tensão axial. Eu tenho outro fator que vai multiplicar a minha tensão de flexão. Aqui vai ser 0.9588 27269. Poxa, peraí. Aqui vai ser o de flexão. Pode olhar a tabela? Pode. Eu prefiro, inclusive, normalmente, para facilitar meu baba, apenas olhar aqui no gráfico.
Mas, já que o colega tinha perguntado antes, vamos fazer olhando a tabelinha normal, mas se olhasse pelo gráfico dava no mesmo. Então eu tenho dois fatores de concentração de tensão, um que eu vou multiplicar minha carga axial, minha tensão axial, e outro que eu vou multiplicar minha tensão de flexão. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui eu vou até acrescentar dizendo que isso aqui é nominal. Então vai ficar um puta nome grande. Sigma FL min non sigma FL. Tem um X aqui aleatório. Max non. Beleza. Vamos começar então a questão. Vamos calcular quem são as tensões máximas e mínimas. O lado bom dessa questão é que tanto minha tensão de flexão como minha tensão axial, elas estão em fase. Então, não vou ter necessidade de calcular uma tensão de von Mises, porque minha tensão em X axial, né, também vai ser minha tensão em X em flexão. Então, acabou, só ter um único sigma. O meu sigma em si, nominal, ele vai ser minha tensão axial, que é a minha força. Deixa eu botar meu sigma mínimo nominal. Ele é minha força mínima sobre minha área, que eu não calculei ainda. Então, a área é igual a... Eu pego a menor área, viu, gente? Então, é essa áreazinha de cima, é o Dzinho vezes o H. Então, minha tensão mínima nominal é minha tensão axial, né? Força sobre área, força mínima sobre área, mais a minha tensão de flexão mínima nominal. Conseguiram entender o que eu fiz ali? Todo mundo? Então vamos continuar para a máxima. Tensão máxima nominal, ela vai ser igual a minha força máxima sobre área, minha tensão axial, né? Mais a minha tensão de flexão que já foi dada. 64.4, bonitinho ali. Então, para eu encontrar agora... Aliás, eu fiz isso aqui zoado, perdão. Ao invés de calcular mínima nominal e máxima nominal logo, eu vou calcular, tirar logo aqui o nominal e já multiplicar uma pelo concentrador de tensão axial e a outra pelo concentrador de tensão. Espera aí, não, porque eu tenho que calcular quem é o meu KF. Estou todo meio zoado, gente, perdão. Precisamos encontrar quem é logo também o meu KFA e KFFL. Né? Meus fatores de concentração para fadiga. Vou esconder ali os coisinhos. Vamos lá. A gente lembra na equaçãozinha do meu fator de sensibilidade ao entalhe? Vou até puxar aqui o meu slide para a gente acompanhar direitinho. Cadê? Vou ter que pegar lá. Sensibilidade ao entalhe. A gente vai ter sensibilidade ao entalhe de acordo com o nosso material e o nosso raio de adoçamento. Deixa eu carregar aqui o slide. Beleza? Então a gente pode fazer essa minha equaçãozinha já padrão para encontrar. É muito mais fácil se a gente fizer já com nossa constante de Newber. Já poupa aí trabalho. Ah, professor, eu quero usar essa fórmula daqui. Tudo bem. Perceba que essa fórmula diz aqui o nosso fator de sensibilidade é o entalhe. A depender do nosso SUT e do nosso raio de arredondamento. Então, por exemplo, a gente tinha um 1020 que vocês falaram que tem um SUT de 469. Então, ele está aqui entre 70 e 60, né? Mais para 70. E eu tenho um raio de arredondamento de
3 milímetros, que todo mundo aqui sabe decorado que 3 milímetros são... Ah, não tem milímetro ali em cima, não precisa botar em polegada. Aqui está em milímetro. Então eu vou ficar com 70. Aí eu desço aqui para 3 milímetros. Minha sensibilidade em entalhe fica praticamente 0,8. Posso fazer assim, não tem problema nenhum. Ou eu posso calcular pela constante de Newber. Eu vou ter... Vou descer a tabela para essa aqui que está em unidades mais interessantes. Meu SUT está 469. Então, ele está aqui mais próximo de 70. Eu vou considerar minha constante de Newber igual a 0,469 milímetros elevado a 1 meio. Então, vou chamar de Newber o meu 0,469 milímetros elevado a 1 meio. E aí eu sei que minha sensibilidade ao entalhe é 1 sobre 1 mais esse Newber sobre minha raiz do meu R dividido por milímetro. Por que isso? Aliás, dividido por milímetro nada, porque é só botar a raiz de R mesmo, porque já está na unidade certa. Então, eu encontrei 0,787, que era mais ou menos o que eu tinha visto aqui, tinha dado um pouquinho ali abaixo do 0,8. Então, é 787. Mais ou menos a mesma coisa. Podem usar qualquer um dos dois. Daí, então, a gente consegue encontrar que meu KFA é igual a... Lembra aqui minha fórmula do KF? 1 mais Q vezes KTA menos 1. E aí a mesma coisa por deflexão. Beleza. Pode ver que ambos diminuíram. Normalmente isso acontece. Daí eu vou ter isso aqui como sendo aqui vezes o meu KFA. Isso aqui vezes o meu KFFL. E aí a mesma coisa cá embaixo. Já temos minhas tensões máximas, minhas tensões mínimas. Agora está fácil, né? Vou encontrar aqui a minha tensão alternada. É a minha máxima menos a minha mínima sobre 2. E vamos encontrar aqui a minha tensão média. É a máxima mais a média, a mínima sobre 2. Bonitinho, bacaninha. Ok, já temos nossas tensões. Agora o que a gente precisa é encontrar quem é o nosso SE. Questãozinha grande, né? Chata, mas vamos lá. Eu sei que o meu SE' vai ser, como é um laço, 0,5 do meu ST. Já tenho aqui o valor dele. Sei que o meu SE vai ser, então, meu SE' vezes aqueles 5 fatores de redução da minha vida em fadiga. Então, tem o fator de tamanho. Se eu tenho carga axial, quem é meu fator de tamanho? Me lembrem aí. E aí, gente, vocês estão me ouvindo ainda? 0,7. 0,7, perfeito. Tenho o fator de carregamento, perdão. Fator de tamanho, vocês lembram? Ninguém vai lembrar aqui de cabeça, porque ninguém é maluco. Vamos pegar aqui a tabelinha, que nem eu lembro. Cadê? Fator de redução da vida. Mas para ele a gente tem que encontrar aquela área 95, que enquanto não carrega, eu lembro que é 0,5 BH, né? Vai ser o meu D vezes o meu H. Estou pegando a área maior, gente. Por que a área maior agora e não menor?
porque eu sempre pego o mais crítico. Então, a área maior vai dar um diâmetro maior, que vai dar um fator maior também. A área 95 é essa. Na real, eu acho que eu lembro. Meu diâmetro equivalente era a raiz da área 95 sobre 0,0797. 66. Eu acho que é 766? É isso. Perfeito. Agora, eu não vou lembrar quem é o último. O fator de tamanho em si, aí eu já não lembro. Ai, meu filho, carrega. Acho que é 0,869, o D elevado a menos 0,097. Legal é, tipo, eu acho que. É certeza que você tava com isso decorado, né? Eu tô com o livro aberto aqui, só que no de cima e no de baixo tem milímetro, aí nesse do meio tá tudo em polegada. Não, mas é aqui, certo. 0,097. Lembrando que a gente tem que tirar a unidade do coleguinha, porque senão fica zoado. Encontramos aqui o meu C de tamanho, beleza. Depois disso, nós temos o C de superfície. Eu estou com um quiz aberto aqui, né? O C de superfície, ele é... Eu não lembro, acho que é usinado, né? Falou? Usinado a frio. Laminado a frio. Não. Laminado a frio é o aço, mas o elemento em si ele é filetado. Em geral, filetado acho que é fresado. Tem que dar uma olhada. A gente conta como usinado, então. Então, 4,51 ou 0,265. Então, A 4,51, B igual a menos 0,265. C de superfície, ele é igual a Professor, vezes... eu acho que seria definir um A lá em cima. Tudo bem, eu posso redefinir, não tem problema não. Beleza. Se eu chegasse aqui e, tipo, deletasse, aí ia ficar zoado. Mas eu acho que eu não vou usar a área mais para nada nessa questão, então foda-se. Esqueci a área dele. Professor, Diga aí. você poderia mostrar de novo aqui a tabelinha rapidinho para eu ver de onde tirou o A e o B? Claro. Consegue visualizar aqui? Consigo Eu sim. tirei do usinado, o estirado a frio em megapascal. Filé? Tranquilo, professor, obrigado. Temos aqui o nosso C de superfície. O C de temperatura, gente, como é que fica? E aí, alguém? O C de temperatura. Sim, Foi uma resposta, não uma pergunta. Quando não se fala da temperatura, a gente supõe que a temperatura é menor do que 450 graus, né? Uma temperatura bem razoável considerar a temperatura abaixo de 450. Então, vamos lá. Por último, temos o C de confiabilidade. Ele fala na questão que ele quer uma confiabilidade de 99%. Então, a gente tem que ele é tabelado 0,814. 0,814. Daí a gente vai ter que meu SE vai ser igual a meu SE linha vezes C de carregamento, vezes C de tamanho, vezes C de superfície, vezes C de temperatura, vezes C de confiabilidade. E aí a gente encontra incríveis 115 de SE linha e, glória a Deus, a questão já está quase acabando. Resta só a gente calcular o nosso coeficiente de segurança para o caso 3, que foi dito na questão. Então, a gente sabe que temos que meu coeficiente de segurança vai ser igual a SE vezes ST sobre meu sigma A SUT mais sigma M SE. Temos, então, coeficiente de segurança igual a 2,04. Beleza, gente? Dúvidas? Beleza, professor.
E aí, fácil, difícil, médio? Professor, como assim o caso 3 que ele falou na questão? Acho que é da outra questão que ele falou, caso 3, né? Não, isso aqui ele não falou, não. Mas quando ele não fala, ainda assim, a gente consegue supor que seja. Porque, assim, o mais comum na vida prática é que quando a peça tenda a falha, ela vai tender mantendo a minha razão de tensão alternada por tensão média constante. Ele não falou nessa questão, quando ele não fala, você supõe que é o caso 3. Ok? Ok. Na paz, gente. Mais alguma dúvida? Só aquele printzinho, professor. Amplia o Maticard, por favor. É o print por partes agora. Então vamos lá, vamos do início. Diga aí, fale ok quando você printar um. Por mim, ok, professor. Já foi? Pera aí, que eu tô tirando o print e mandando aqui. Salvando. Ok, de novo. Ok. Essa questãozinha foi cumprida. Mas é bem completo, eu gostei dela. Não, é uma questão boa porque pega todos os assuntos de falha dinâmica. Então, é bom que já Ok. é uma ótima revisão para terminar tudo bem. Pronto, beleza. Ok, gente. E aí, mais coisa? Mais dúvidas? E aí, todo mundo na paz? Todo mundo tranquilo? Professor Gabriel, eu não sei se alguém já perguntou, mas eu não tô conseguindo assistir as aulas gravadas. Na As agenda, videoaulas? não fica nada. Não, ó, vamos lá. As aulas síncronas gravadas, elas estão meio bugadas. Eles não ficam sincronizados na agenda Google. Não me pergunte por quê, eu já tentei, tá dando chabu. Mas a maior parte das nossas videoaulas em si tem relativamente pouco assunto, né? Tem as apresentações da equipe, mas muitas aulas também são só tipo apresentação da dinâmica, coisa rapidinho. Se você quiser uma aula específica, professor, me consiga a aula do dia 22. Me manda no Hangouts que eu consigo procurar no meu e-mail que ele me manda o link de cada aula gravada. Mas eu não consigo baixar e disponibilizar ela. Tranquilo, Beleza? vou lá. Mas qualquer dúvida, se tiver alguma aula específica, me peça no Hangouts que eu procuro e entrego. Teria como fazer a questão 6.8? Sempre tem, né, gente? Vamos lá. 6.8. Uma máquina de rolo de papel com densidade tal, rolo tem dimensão tal, blá blá blá, pipi, popopó. Eu acho que a gente não vai ter tempo de resolver essa questão. Mas vamos tentar. Normalmente eu explico a questão e aí vocês resolvem em casa. Uma máquina de papel processa rolos de papel com densidade de tanto. O rolo tem medida de tanto. Ou seja, basicamente ele está falando, olha, se vire aí para calcular quem são as tensões. O rolo tem diâmetro de tanto, diâmetro interno, 3 metros de comprimento, está sobre um eixo oco feito de aço, mas é igual a 400, biapoiado. Ponto. Encontre o diâmetro interno do eixo necessário para se obter um coeficiente de segurança igual a 2 para 10 anos de vida, girando 50 RPM, 3 turnos de 8 horas por dia, se o diâmetro externo tem 22 centímetros. Então vamos pensar aqui com calma nessa questão. Inicialmente, o que a gente tem efetivamente é algo assim, com esse rolo. Ele está bem apoiado, né? Não. Peraí.
Então ele está, tipo, de forma simplificada, assim, né? E apoiado. A gente tem o peso próprio desse rolo aplicando um carregamento, ok? Quem é esse peso próprio? Lembrando que um carregamento distribuído aqui, ele sempre tem unidade de Newton por metro. Eu posso pegar esse Newton por metro como sendo a área da minha seção transversal vezes a minha densidade. Percebam como que vai ficar uma coisa interessante. Se eu tenho que meu diâmetro externo é igual a 22, eu tenho que a densidade é igual a 984 kg metro cúbico. Eu vou chutar aqui um diâmetro interno só para a gente fazer essa conta de 16. Ok, chutei, aleatório. Percebam que se a gente colocar a área, diâmetro externo menos diâmetro interno, é π d quadrado sobre 2. Não. Quadrado, quadrado, sobre 4. Temos aqui a minha área. E se eu botar a área vezes a minha densidade, eu tenho exatamente, vezes a gravidade, né, obviamente, eu tenho exatamente Newton por metro, que é a unidade de carregamento distribuído. Se alguém falar, professor, nunca que eu pensaria nisso, tudo bem. É só a gente chegar aqui e pensar o seguinte: a área vezes o comprimento, quem é o comprimento mesmo? 1,50 m. Então, meu L é 1,5 m. A área vezes o comprimento, eu tenho, né, o meu volume. O volume vezes a minha densidade, eu tenho a minha massa. E a massa vezes a gravidade, dividido pelo meu comprimento, né? De novo, eu tenho o meu carregamento distribuído. Ok? Dá para pensar as duas formas. Eu, particularmente, já... Diga aí. Desculpa já trabalhar, né? Não sei se eu nas medidas aí, professor. Não é 1,50 no diâmetro externo, 0,22 no interno e 3,23 no comprimento, não? Pera, não entendi nada. Desculpa aí. Não, nas medidas do diâmetro externo, do diâmetro interno e do comprimento. Eu tô vendo aqui que você tá dizendo que... Não, peraí, eu zoei mesmo. O diâmetro externo é 1,50 m e o diâmetro interno é 0,22. Perfeito, foi mal. E o comprimento também, professor. E o comprimento quanto é? 3,23. Na terceira linha no início. Porra, eu zoei tudo. Beleza. Tá de boa. Mas, enfim, a lógica da coisa continua igual. Encontro a área, eu encontro... Se eu quiser calcular o volume e a massa para depois encontrar, né, o carregamento distribuído, pode ser. Se eu quiser já calcular meu carregamento distribuído como sendo a área vezes a gravidade vezes a minha densidade, funciona também. Eu, por prática, já faço direto aqui, poupo 3 linhas de cálculo, mas, enfim, tanto faz. Temos, então, aqui quem é nosso carregamento distribuído. Temos aqui quem é esse, né? Eu tenho 16,7 kN por metro. E aí eu tenho que encontrar quem é quem tem que ser, né, vamos dizer assim, o meu diâmetro interno do meu eixo para ele aguentar essa carga e ficar de boas. Então, meu eixo, efetivamente... Cadê minha canetinha? Meu eixo, efetivamente, ele está dentro do rolo de papel. Então, esse em cinza aqui é o rolo de papel. Esse em preto aqui, escolha ruim de cor, né? Uma paciência. Esse preto aqui é
o eixo em si metálico. Lembrando que esse meu eixo metálico ele também é vazado, ok? Então, efetivamente eu tenho algo assim. Aqui é papel e aqui de preto é aço. Tranquilo? Então, daí eu tenho que calcular quem é o momento máximo. Efetivamente, como ele está sempre com uma carga para baixo, eu vou ter um momento máximo e eu vou ter um certo cortante. O cortante, honestamente, a gente está pouco se lenhando para o cortante, a gente vai só se importar com o nosso momento, ok? Como é uma viga simétrica, a gente já consegue meio que inferir. Se vocês tiverem dúvidas disso, volta lá para o livro de resistência, eu me pergunto depois. Mas o meu momento máximo vai ser ali na metade da minha seção. Eu tenho alguma coisa como aí aqui eu tenho minha reação, que vai ser minha força total sobre 2. Aqui eu tenho um cortante que vai zerar isso. Eu tenho um momento que para tudo zerar bonitinho, vamos lá. Eu tenho um momento que para zerar tudo bonitinho, aqui eu tenho um F. Esse momento ele vai ter que ser igual a minha reação vezes meu L sobre 2, menos o meu F equivalente aqui, né? Vezes um L sobre 4. Ok? E aí eu calculo quem é esse meu momento. Beleza? Se vocês preferirem fazer por diagrama, vocês encontram um diagrama do cortante, ele sobe cá para cima para a reação, aí ele vai descendo, 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 depois ele sobe de novo. E aí meu diagrama do momento ele ficaria algo tipo, sai aqui do zero, aí ele sobe, 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 encontra um valor máximo, desce, 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 desce. Então esse aqui seria meu diagrama do momento, e esse aqui seria meu diagrama do cortante. Quem não lembrar disso, volta lá para R1, que R1 explica direitinho. Então vamos lá, começar a calcular essas brincadeiras. Eu tenho minha força total, né? Aqui eu vou chamar de Q, é o meu carregamento distribuído. Minha força total é igual ao meu Q vezes o L, que é o comprimento, né? Perceba que ela é igual a massa vezes a gravidade, mesma coisa. Eu tenho que a reação é a força sobre 2. Não tem muito segredo. De apoiado simétricos, vai metade para cada lado. O meu momento máximo vai ser igual, então, a meu F vezes L sobre 2 menos... Opa, meu R. Menos... Perceba que esse F equivalente aqui, ele é o meu Q vezes um L sobre 2. Então, isso aqui é um Q vezes L sobre 2. Então, isso aqui é minha força equivalente ali naquele ponto. Vezes um outro L sobre 2. Ou vezes um outro L sobre 4. Vezes um L sobre 4. Então, eu tenho isso aqui como sendo 21,36 kN/m. Esse é o meu momento máximo. Beleza? Ah, professor, achei difícil. Ah, professor, isso é resistência 1. Infelizmente, a gente sabe que é pré-requisito. Eu vou tentar não botar questões na prova que gastem muito de resistência 1, mas inevitavelmente pode acontecer uma questãozinha desse tipo que precise, né, de uma lembrançazinha aí de R1. Ok? Então, vamos lá. Efetivamente, a gente conseguiria fazer... Vou fazer um teste aqui. Deixa aqui.
Enfim. Beleza, vamos lá. Daí, o que mais? Já temos nosso momento, minha tensão de flexão. Vai ser minha tensão alternada, né? Esse é o meu M. Y é meu diâmetro externo sobre 2. Sobre I. Não calculei o I ainda. A gente só vai usar uma vez, então a gente calcula aqui na hora. Meu I é π d externo à quarta menos P interno. Aliás, eu não tenho esses Ds. Então, efetivamente, a questão ela muda um pouquinho de figura aqui. Por quê? Porque o que eu quero saber aqui nessa questão é o diâmetro interno do eixo. Se eu quero saber quem é o diâmetro interno do eixo, tenho que fazer, né? Vai ser igual, minha tensão vai ser M D externo sobre 2 sobre I, mas eu não consigo encontrar quem é meu I, porque eu não tenho quem é meu D interno. Eu não consigo saber quem é meu momento de inércia se eu não tenho o meu diâmetro interno. Então, efetivamente, eu vou calcular quem é minha tensão alternada admissível, e aí, no final das contas, eu vou encontrar quem é esse meu I. Então, como que eu sei quem é minha tensão alternada admissível? Eu tenho aqui uma tensão, um caso que ele é projeto de tensões alternadas. Então, a gente sabe que o meu coeficiente de segurança ele é igual a meu SY sobre minha tensão alternada. Né? Só lembrando que aqui eu tenho tensão alternada bonitinha também. Então, se eu sei que o meu coeficiente de segurança é 2, aqui não é um SY, perdão, aqui é um SE. Eu vou saber, se eu souber que meu SE, eu sei que, né, minha tensão alternada vai ser igual ao meu coeficiente de segurança vezes o meu SE. Então, eu vou ter que calcular quem é meu SE. Quem é ele? Ele falou qual é o aço? Falou o SUT igual a 400 megapascal. Então, vamos lá. Meu SE' é igual a 0,5 do SUT. Eu não defini ainda. SUT igual a 400 mega. Daí, eu vou fazer aqueles meus 5 fatores de redução da vida em fadiga. Perceba que a gente não vai conseguir fazer os 5. Por quê? Porque o fator do tamanho a gente não tem, exatamente porque é um eixo vazado. A gente vai considerar como se fosse um eixo maciço, só porque a gente não sabe quanto que é o vazado e o pior é o maciço mesmo. Aliás, enfim. Então, vamos lá. C de carregamento é igual a 1. Por quê? Porque só tem flexão nessa brincadeira. C de tamanho vai ser igual àquela fórmula zona. Cadê você? Eu vou, inclusive, poupar meu trabalho, né? E eu vou puxar aqui essas coisas aqui para a gente, que já vai ser algo bacana. De carregamento igual a 1. Mais de 95 a gente não vai precisar, porque a gente já tem o meu diâmetro externo. Então, aqui a gente já usa o meu diâmetro externo. Diâmetro externo, não. Deixa eu ajeitar aqui, que isso aqui é um... A gente tem o diâmetro externo do coisa, mas a gente tem o diâmetro externo do eixo, que é igual a 0,22. 22 centímetros. Então, esse aqui é um diâmetro externo do eixo. E aqui também o diâmetro externo do eixo. Ok? Ele não fala qual é a fabricação, mas eixos em geral são usinados. Então, eu vou deixar o C de superfície igual, porque usinado. C de temperatura, mesma coisa. C de confiabilidade, quando não é dito na questão, é arbitrário. Você pode ou considerar enfim, 50% ou 99%, enfim, vocês que sabem.
Eu não fiz a conta de qual é a minha vida, né? Estou pensando em vida infinita, mas eu não calculei ainda. São 10 anos, girando 50 RPM, 3 turnos por dia. Então vamos lá. Eu tenho que a minha frequência é 50 dividido por 60. Aliás, vou botar 50 por minuto, beleza? 8 horas por dia. 8 horas por dia. Eu sei que eu tenho. Opa! Dia no Matcad não é dia, é day. Eu tenho 60 minutos por hora. O que mais eu tenho? Eu tenho. Não sabemos quantos dias ele vai trabalhar, mas em geral o pessoal considera entre 200 a 250 dias por ano. Vamos botar aqui 200 dias por ano e Professor, 10 anos. Diga aí. uma correção, são 3 turnos de 8 horas por dia. E é. É. Eita, são 24 horas por dia. Então, perceba que a gente está com 10 a oitava ciclo. É ciclo pra caramba, não faz diferença se botar mais dia útil no ano, botar 300 dias úteis. Tudo bem, continua 10 a oitava. A gente vai precisar de vida infinita de qualquer jeito. Então, isso aqui, essa contazinha aqui é só para garantir que a gente está na vida infinita, beleza? Então, vou deixar o seu de confiabilidade para 99%. Isso é arbitrário. Em geral, em projeto de equipamento, a gente considera o seu de confiabilidade para 1 no primeiro momento. No pré-dimensionamento, a gente considera ele igual a 1. Mas aqui eu ainda não dei aula que eu falei sobre isso, então vai ficar arbitrário por enquanto. Vou deixar aqui o mesmo que a gente estava anterior. A gente daqui encontra quem é o meu SE, que eu vou copiar daqui também, porque eu estou com preguiça. Temos aqui, então, 105 megapascal. E daí, gente, é só uma questão de inverter. A gente encontra... Acho que dá tempo de eu terminar a questão toda. Vamos lá. Eu sei que o horário da aula já acabou. Eu vou levar só mais 5 minutinhos para finalizar isso daqui. Acho. Minha tensão alternada vai ser N igual a 2, né? Coeficiente de segurança que ele pediu. É igual a isso daqui. Ou seja, opa. É o contrário. Peraí. Dividido. A tensão alternada vai ser sobre N. Então, significa que eu posso ter, no máximo, uma tensão alternada de 52 megapascal. E aí, então, eu falo, olha, para eu ter uma tensão alternada de 52 megapascal, eu vou ter que ter um momento de inércia que seja igual a meu momento vezes o meu diâmetro externo do eixo sobre 2, dividido pela minha tensão alternada. Eu tenho que ter um momento de inércia que seja esse daqui. Ora, me lembrem aí, meu momento de inércia é um π d a quarta, d externo do eixo a quarta, menos d interno do eixo a quarta, sobre 32. Eu quero isolar quem é o meu diâmetro interno do eixo. Então, isso aqui vai ficar πd interno... Continha chata, viu? Então, vamos lá. D interno do eixo vai ser igual a meu I menos π d externo sobre 32. Na verdade, tudo isso aqui com sinal oposto. Então, aqui menos e aqui mais. E tudo isso sobre I dividido por 32.
E aí eu chego nesse Paranauê todo. Se eu não tiver errado nada, eu boto uma raiz quarta e voa lá. Deve estar errado porque deu um diâmetro muito grande. Uma coisa errada não está certa. Vamos brincar aqui de ver quanto é que daria este colega. Aí o valor certo, significa que minha conta está certa. Mas tá zoado. Oxi. Isso aqui tá certo? Ah, eu deixei em não. Ah, não, tá coerente sim, né, gente? Oxe. Não, tá certo. Eu tenho meu diâmetro externo 220, meu diâmetro interno 208. Beleza. Tá coerente sim. Beleza, gente? Deu para entender como é que termina a questão? Sim, professor. Deu, professor. Uma questãozinha chata, complicada, eu admito, mas resolvível. Beleza? Então, galera, por favor, estudem para a prova. Quaisquer dúvidas, eu vou tentar resolver. Falem comigo no Hangouts, que a gente tenta resolver, eu tento ajudar. E até quarta-feira. Alguém quer falar alguma outra coisa, uma última consideração? Só queria tirar o print, professor. Beleza, você vai conseguir entender do jeito que tá bagunçado aqui? Eu consegui, eu fui. Prestei atenção, acho que dá pra entender de boa. Então vai lá. Tem problema em ficar menorzinho assim? Não. Problema não. Já foi? Já foi. Professor, nas questões da lista tem muita questão de KPSI, do sistema internacional. Aí, na prova você falou, pode passar, na prova você falou pra gente fazer tudo no caderno, né? Mas pode fazer essas contas no Maticad ou você também? Pode. Não. As conversões e tudo mais, sintam-se livres. Pode fazer tudo no Maticad, não tem problema algum. As contas em si podem serem feitas no Maticad. Eu só não quero que vocês, do tipo, você chega com, tipo, I igual a 400 não sei o quê, diâmetro interno igual a 208. Não, pera aí, eu quero que você me mostre que foi essa equaçãozinha aqui que você colocou. Não tem problema você calcular no Maticad, mas eu quero que você monte ela, entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Vocês podem fazer as contas sobre os Maticad, eu quero só que pelo menos vocês me mostrem de onde veio cada coisa. Porque eu sou dos professores que olha de onde você encontrou cada coisa mesmo. Especialmente em provas à distância, eu percebo que muita gente encontra, nem sempre é necessariamente pesca, mas muita gente encontra valores do nada. Então, se você encontrou I, e aí do nada você encontrou quem é o diâmetro interno, e não escreveu isso aqui tudo, eu vou achar que você pegou de algum lugar. Deus veio e te entregou isso daí. Infelizmente, Deus não pode ajudar na prova de vocês. Pode ajudar se no apoio moral, né? Mas não diretamente. Beleza, gente? Beleza. Professor, Mais alguma dúvida? Diga aí. tem como postar esse Maticad no Classroom, por favor? Não. Eu não gosto de botar esses Maticads no Classroom. Tá certo. Beleza? Ô, galera, eu tô Fazer alguma gravando a coisa, aula. Depois eu mando o link no Hangout. Pronto. Por favor, aí você pode mandar lá o link, ou o vídeo em si, ou no Hangout ou no Classroom. É bom que ajuda todo mundo. Tranquilo, gente? Então, valeu. É só isso daí. Um abraço e até quarta-feira. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, pessoal.
Pessoal, desculpa, só que depois avisem quem saiu. Eu vou falar até no Hangouts. Toda aula precisa ter um exercício. O exercício da aula de hoje eu vou botar, né, online agora no Classroom. É basicamente mandar, né, um exercício, qualquer exercício da lista que vocês resolverem, ok? Então resolvam um exercício qualquer e me mandem o resultado dele. O resultado não, o passo a passo dele. Tranquilo? Esse pode ser pro Maticari, professor? Pode. Eu preferiria que fosse um novo, né? Mas assim, pode inclusive ser dos que eu já resolvi. Não, um novo, mas pelo Maticari. Ah, não, pode. Os exercícios valendo presença podem sim ser pelo Maticai, não tem problema algum. Beleza, valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu.